dia, boa tarde, boa noite a todos que me assistem aqui para mais essa live onde nós vamos falar sobre as 5 piores frutas para hipertensos. E a hipertensão, pessoal, é um problema de saúde que é silencioso. É um problema de saúde que faz estragos enormes antes de ser identificado e que pode causar infarto, derrame, pode causar problemas aos seus rins, né? Pode gerar doença renal crônica, insuficiência renal, pode prejudicar o seu fígado, ou seja, pode prejudicar o seu corpo por completo. E o que é a pressão alta? Nada mais é do que um excesso de força, um excesso de pressão exercido pelo sangue nas paredes das suas artérias, o que vai gerar uma sobrecarga tanto nas artérias quanto também no seu coração. Inclusive, um resultado, uma consequência dessa sobrecarga é geralmente o que a gente chama de hipertrofia do ventrículo esquerdo, um achado muito comum na hipertensão arterial e que pode aumentar o risco da pessoa desenvolver insuficiência cardíaca congestiva. Hipertrofia, o que é hipertrofia? Quando o músculo fica hipertrofiado, fortão, quando ele trabalha muito, ou seja, quando há uma sobrecarga deste músculo. Então, pessoal, olha, mais do que isso, a pressão alta também pode gerar pequenas fissuras nas suas artérias, ranhuras nas suas artérias que vão facilitar o aparecimento de aterosclerose, que vai facilitar o entupimento dessas artérias, a obstrução de parte do espaço dessas artérias por gordura, colesterol, cálcios e outros resíduos que vão prejudicar a sua circulação como um todo. E as frutas geralmente são benéficas. A gente já fez aqui inúmeros vídeos sobre os benefícios das frutas para as mais diversas condições de saúde. Mas algumas, ou melhor, algumas frutas ou algumas formas de consumo das frutas podem não ser tão bonzinhos assim. E hoje nós vamos falar sobre 5 frutas que devem ser evitadas por pessoas com pressão alta. E eu vou te mostrar uma fruta que, se você toma algum medicamento para pressão, para o diabetes, para o colesterol, para a ansiedade, se você toma algum medicamento, você tem que tomar muito cuidado com essa fruta especificamente, ok? Antes de mais nada, escreve aí para mim no chat, coloca aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro, no Brasil, agora 12:02 de domingo, dia 25 de fevereiro de 2024. E você, onde você está? Escreva aí no chat, escreva nos comentários e também me conta se você tem pressão alta, porque eu quero te conhecer melhor. E vamos para a nossa fruta número 5, que são, na verdade, as frutas enlatadas. E aí é o pêssego em calda, abacaxi em calda, goiaba em calda, qualquer fruta em calda. Por que essas frutas devem ser evitadas? Porque, além da fruta, aquela calda, ela leva muito açúcar, muitas vezes xarope de glicose, e esse excesso de açúcar, esse excesso de xarope de glicose vai poder aumentar o seu risco de sobrepeso, de obesidade e, consequentemente, de diabetes, hipertensão, gordura no fígado. Além disso, essas frutas também podem conter altos níveis de sódio, o que também é prejudicial para quem quer controlar bem a pressão. Então, mais do que tudo isso que eu falei, mais do que o açúcar adicionado, mais do que às vezes serem ricas em sódio, essas frutas que não são frescas, né, elas são enlatadas, elas podem perder alguma das vitaminas, alguns dos minerais quando comparadas com as frutas frescas. E o alto teor de açúcar contido nelas acaba anulando, de certa forma, os possíveis benefícios da fruta. Porque se a gente pensar um pêssego em calda, olha, o pêssego ainda vai ter as fibras, ainda vai ter vitaminas, ainda vai ter minerais, só que ele vai estar tão cheio de açúcar que esses benefícios vão ser anulados pelos malefícios. E olha que interessante essa informação aqui, tá? Olha que interessante. Saiu um estudo numa revista científica chamada Jornal de Epidemiologia e Saúde Comunitária, que evidenciou que enquanto numa população de cerca de 65 mil pessoas, enquanto o consumo de frutas frescas nessa população estava associado a um risco 10% menor de morrer, por outro lado, o consumo de frutas enlatadas estava associado a um risco 17% maior de morrer.
Então, a gente não consegue, por mais que a gente não consiga desenhar uma relação de causa e efeito entre consumo de frutas enlatadas e aumento do risco de morte, a gente pode dizer que nesse estudo as pessoas que comiam mais frutas enlatadas tinham maior chance de morrer. Existem, obviamente, vários outros fatores, mas esse aí talvez tenha sido um dos fatores que contribuiu para essa diferença. E a nossa alternativa, pessoal, às frutas enlatadas são as frutas, obviamente, frescas sempre que possível. Quarta fruta que deve ser evitada por hipertensos. Sabe qual é? São essas aqui, ó. Mas não é qualquer banana. São as bananas muito maduras. Por quê? As bananas muito maduras, elas têm uma grande quantidade de açúcar. Quando a banana tá verde ou quando a banana tá ali de vez, né? Não sei se é assim que fala, mas quando a banana não está ainda madura, ela tem grandes quantidades de uma substância chamada amido resistente. A gente já fez um vídeo aqui sobre o amido resistente, que pode até mesmo combater alguns tipos de câncer. Além do amido resistente, a banana verde e a banana não tão madura assim também tem fibras prebióticas que alimentam as bactérias boas do nosso trato gastrointestinal, ajudando na digestão, na imunidade, na função cerebral, no bem-estar, porque o nosso intestino ele produz cerca de 95% da quantidade de serotonina do nosso corpo. Serotonina é o hormônio, o neurotransmissor do bem-estar. Então, a banana verde ou a banana pouquinho verde ali, não madura ainda, ela sim pode ser consumida pelo hipertenso, mas quando ela amadurece, o amido resistente se transforma em açúcares. E é exatamente por esse motivo, qual é a diferença principal da banana verde para a banana madura? A banana madura, ela é muito mais doce do que a banana verde. E um outro ponto aqui, que a banana é rica em potássio, o que é bom para quem tem pressão alta, mas se você tiver doença renal crônica grave, você tem que tomar cuidado com o consumo de potássio, ok? Nossa terceira fruta é a fruta da capa desse vídeo. É uma fruta que eu particularmente gosto muito, eu acho muito saborosa. Ela não é tão comum aqui no Brasil, que é a toranja, a grapefruit. É uma fruta cítrica, muito parecida com uma laranja, só que ela tem uma casca um pouco mais mole. Um pouco não, bem mais mole do que a laranja, que dá até pra gente mastigar. É uma casca bem macia e ela é mais docinha, ela não é tão ácida assim quanto a laranja. Não, olha, a acidez é parecida com a laranja, ela é menos ácida do que o limão, com certeza, e é tão ácida quanto a laranja. É uma delícia, mas qual é o problema dessa fruta? Ela pode interferir na absorção de alguns medicamentos, como antihipertensivos, né, medicamentos para pressão, as estatinas, que são os medicamentos para o colesterol, os medicamentos para o diabetes, para ansiedade, medicamento antialérgico, né, os antihistamínicos. No geral, a toranja, a grapefruit, é uma fruta saudável, rica em vitamina C, vitaminas, minerais, sim, fibras. É uma fruta saudável, mas ela não deve ser misturada com medicamentos, porque ela interage, ela bloqueia uma enzima chamada CYP3A4. E aí, o que isso acontece? Qual é a consequência disso? As concentrações das medicações na corrente sanguínea acabam aumentando. E uma vez você com mais medicamento na sua corrente sanguínea, aumenta-se também o risco de algum efeito colateral relacionado ao medicamento. Então, esse é o perigo aí da toranja, tá bom? A fruta número 2, pessoal, é um alimento que sempre foi considerado saudável, mas que não é bem assim. E eu já vou te falar qual é, mas antes eu peço, por favor, que você se inscreva nesse vídeo, tá? Se você me acompanha aqui há mais tempo, ou se é a primeira vez que você chegou aqui, eu peço, por favor, né? Pediu, por favor, aqui para você se inscrever nesse vídeo, para você vir fazer parte da família do canal Dr. João, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E assim, por mais que eu esteja muito feliz, extremamente grato de ver o crescimento do canal, de ver o quanto que a gente está evoluindo juntos, ainda assim, tem algo que me deixa um pouco chateado, que é o fato de as visualizações serem apenas 15% dos inscritos.
os outros 85% das pessoas que assistem ao nosso canal de forma recorrente não estão inscritos. Então, pessoal, poxa, o que custa você se inscrever aqui no canal? Tô te pedindo aí de coração, tô aqui trabalhando domingão, pô. Podia estar roubando, podia estar matando? Não, não podia, né? Mas tô aqui pedindo para você inscrever-se no meu canal, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E também aproveita aí e ativa o sino das notificações para ser sempre o primeiro a saber das melhores informações de saúde. Pessoal, nossa fruta número 2 não é bem uma fruta. É uma forma de se consumir a fruta, que é na forma de suco. Então, boa parte dos sucos de fruta, eles não são tão saudáveis assim. Então, quando a fruta é usada para fazer o suco, ela perde boa parte das fibras. E o que isso significa? Que quando você ingerir esse suco, quando você beber esse suco, o açúcar presente nele vai ser absorvido muito mais rapidamente. Se tivesse a fibra ali, esse açúcar seria absorvido muito mais lentamente. Então, o índice glicêmico do suco é muito maior do que o índice glicêmico da fruta. Índice glicêmico é a velocidade com a qual o carboidrato presente no alimento aumenta os índices de açúcar no seu sangue, aumenta a sua glicemia. Então, quando você toma o suco, você vai aumentar muito rapidamente os níveis de açúcar no seu sangue, o que não é bom nem para o diabético, nem para o hipertenso, nem para quem, nem para ninguém. Para ninguém é bom ter esse aumento muito drástico dos níveis de glicemia. E o suco de laranja é um grande exemplo disso, porque mesmo sendo rico em vitamina C, em outras vitaminas, em minerais, a ausência de fibras faz com que ele não seja sempre uma opção tão saudável assim. Ainda mais se tiver açúcar adicionado, ainda mais se você utilizar várias laranjas, porque muitas vezes para fazer um suco você precisa de 3, 4 laranjas, mas dificilmente você vai chupar 3, 4 laranjas inteiras. Então tem que se atentar a isso também. Mas pessoal, não são todos os sucos que devem ser evitados a todo custo. Na verdade, nenhum suco deve ser evitado a todo custo. A gente faz isso aqui como um trabalho de conscientização, para você não achar que está tomando um suco de laranja e está arrasando, que você está fazendo a melhor opção, porque não está. A melhor opção seria chupar a laranja do jeito que ela é. Agora, alguns sucos podem ser consumidos com mais tranquilidade, porque eles podem, inclusive, ajudar a controlar a sua pressão arterial. Sabe que sucos são esses? Suco de cranberry, suco de cereja e suco de romã. Esses 3 sucos, nós já temos estudos científicos mostrando benefícios para controlar melhor a pressão. E um outro suco, que não é de fruta, né? Nosso tema aqui são as frutas, mas eu vou fazer aqui uma menção honrosa a outro suco que pode ser consumido por quem tem pressão alta, que é o suco de beterraba. Eu sei que beterraba não é uma fruta, mas a beterraba, ela pode sim ajudar a controlar a pressão arterial. Já saíram diversos estudos sobre isso e esse efeito é resultado da grande presença de nitratos na beterraba. Alguns nitratos não são bons para nós, como por exemplo, os nitratos presentes nos defensivos agrícolas, os nitratos presentes depois de cozinhar carnes em alta temperatura. Agora, o nitrato naturalmente presente na beterraba, esse nitrato é muito bom pra gente. Por quê? A gente vai consumir esse nitrato, ele será convertido em óxido nítrico. E qual é a função do óxido nítrico no nosso corpo? Entre outras funções, é promover o vasorelaxamento, a vasodilatação, é dar mais espaço para o seu sangue correr. Se o seu sangue tiver mais espaço para correr dentro das artérias, o que vai acontecer? Ele não vai exercer tanta pressão nessa parede arterial. E aí, a sua pressão arterial vai cair. Então, nós temos estudos científicos mostrando que o consumo de beterraba, o consumo de suco de beterraba pode sim reduzir a pressão arterial. Doutor, quem é diabético pode consumir beterraba? Depende. Cada diabético reage de uma forma. A beterraba ela não tem um índice glicêmico muito alto e também não tem uma carga glicêmica muito alta. Mas para ela ser consumida com frequência pelo diabético, ela precisa estar acompanhada de um estilo de vida saudável como um todo, ok? E a nossa primeira fruta, pessoal, que deve ser evitada que é a pior fruta para pressão alta, né?
deixei ela em primeiro lugar de propósito, que são as frutas cristalizadas. Eu amo aquele figo cristalizado que tá ali, ó, na ceia de Natal, né, na mesinha ali, antes do bacalhau, antes do pernil, antes do lombinho, aquele figo cristalizado, ó. Ai, papai, que delícia! Mas ele deve ser evitado. Mas olha, não estou falando das frutas secas. Estou falando das frutas cristalizadas. Porque aquela cristalização é 100% açúcar, tá bom? As frutas secas, por outro lado, como passas, damasco, o próprio figo, as ameixas, elas, o que acontece? Eles apenas retiram a água delas. As fibras continuam lá. Então, o restante é preservado e elas podem, inclusive, ajudar no controle da pressão arterial. A ameixa seca, por exemplo, é boa para a saúde intestinal, é boa para quem tem constipação e também pode ajudar a controlar a pressão. Agora, as frutas cristalizadas, repletas de açúcar, vão aumentar o seu risco de diabetes, pressão alta, obesidade, aterosclerose, gordura no fígado, câncer, problemas cognitivos, que a gente já viu aqui, que o consumo elevado de açúcar, exagerado de açúcar, pode reduzir o tamanho do seu hipocampo, que é justamente o local do seu cérebro responsável pela memória. Então, pessoal, as frutas cristalizadas devem ser evitadas, ok? Uma outra fruta cristalizada que é uma delícia é o kiwi cristalizado. Misericórdia, que coisa gostosa. Mas fica aí o aviso para vocês. Pessoal, vai dando like nesse vídeo aqui, hein? Deixa o like, larga o dedo no like, porque quando você vai curtir esse vídeo aqui, ele automaticamente é mais distribuído. Então você curtindo, você deixando o seu like, você deixando o seu joinha, você vai ajudar uma outra pessoa que também tem pressão alta, assim como você, a saber quais frutas ela deve evitar. Então quando você curte esse vídeo, você faz o bem a uma pessoa que você nem conhece. Então se você quiser fazer o bem, curta esse vídeo, que você já terá garantido a sua boa ação do dia. Pessoal, a gente falou aqui sobre frutas, sobre o controle da pressão arterial e não é surpresa para ninguém, principalmente se você me acompanha aqui há mais tempo, que o controle da pressão arterial, ele exige mudanças no estilo de vida. Então você precisa fazer atividade física, manter um peso saudável, se alimentar bem, dormir bem, controlar a sua ansiedade, evitar drogas, evitar tabaco, evitar bebida. Então, pessoal, tudo isso aí vai contribuir para melhorar a sua pressão arterial. Então não pense que a melhor forma de controlar a sua pressão arterial seja a medicação, porque não é. Muito embora, claro, ela seja exigida, ela seja necessária, muitas vezes, a primeira medida de tratamento da pressão alta é a mudança do estilo de vida. Isso aí não é o Dr. João que está falando, não. Isso aí é como que eu posso dizer, né? É a convenção. Todo mundo sabe que, todos os médicos sabem, ou pelo menos deveriam saber, que a primeira medida para o tratamento de pressão alta são as mudanças no estilo de vida. E aí, uma vez essas mudanças no estilo de vida não dando certo, aí sim entrar com a medicação. Óbvio que isso vai variar de pessoa para pessoa. Se a pessoa tiver com a pressão lá em cima, vai ter que entrar com a medicação, mas para a maior parte das pessoas, o estilo de vida seria suficiente para controlar a pressão. E se você tem pressão alta, provavelmente isso está sendo causado pelos seus hábitos, né? Por anos e anos de hábitos que contribuíram para que esse problema se desenvolvesse. E no meu livro, O Código da Longevidade, eu te ensino o passo a passo completo de como adotar o melhor estilo de vida do mundo, que vai te ajudar a controlar pressão, diabetes, colesterol, insônia, ansiedade, depressão, estresse, tudo isso sem exames, sem medicamentos e sem médicos. Se você quer aprender como fazer isso, é muito simples. Basta você clicar agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquirir por apenas R$ 25,90 o seu exemplar digital, a versão digital do Código da Longevidade. Eu tenho tanta certeza que você vai gostar do livro que, se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Então você tem uma garantia incondicional de satisfação. Gostou? Quer saber mais? Quer aprender como controlar sua pressão sem medicamentos? Clica no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e
leia o livro, coloque em prática e pode iniciar a contagem regressiva para a sua vida se transformar para melhor. Pessoal, vou aqui para o chat, né? E eu peço que você dê uma nota para esse vídeo, de 0 a 10. O que você achou desse vídeo sobre as 5 piores frutas para pessoas com pressão alta, para a hipertensão? A sua avaliação, sua opinião, seu feedback são muito importantes para que a gente continue aprimorando a forma como levamos o conteúdo até você. No final das contas, nossa prioridade é fazer com que você consiga entender o que estamos falando e, uma vez conseguindo entender, você coloque em prática o que nós estamos falando. Porque senão não vai adiantar nada você perder horas e horas do seu dia aqui comigo se você não executar as orientações. Então, pessoal, é muito importante a sua opinião para nós aqui do canal continuarmos nos aprimorando e levando sempre o melhor serviço para você, tá bom? Vamos aqui para o nosso chat de domingo. Hoje eu vou fazer um churrasquinho na minha casa, com a minha mãe, com o meu tio, com a minha afilhada. Mas, antes disso, eu não poderia deixar de vir aqui na live com vocês, não é mesmo? Vamos lá? Um abraço para a Ivone Lira. Bom dia, doutor João. Um excelente final de semana, regado com uma boa alimentação e um descanso merecido. Valeu, Ivone, muito obrigado. Mas vocês veem aqui, né, que o doutor João não descansa. Doutor João, segunda a segunda, o doutor João tá aqui na telinha. E é aquilo, não é fake live, é live de verdade, ao vivo e a cores. Então, mas eu desejo um bom descanso a todos que querem descansar. Eu não descanso porque eu não quero mesmo, porque eu gosto de fazer. E aí, eu não consigo ficar sem fazer. Quando eu não faço, eu fico me sentindo mal, porque eu gosto de estar aqui, eu gosto dessa troca que a gente tem. Um abraço para minha amiga Joaquina Ferreira, sempre aqui com a gente também. Um abraço para Vanderleia de Ouro Preto, Minas Gerais, para a Celina Breski, para Ivani Almeida e para a Cláudia Regina. Grande abraço também para o meu amigo Felipe Alves da Silva, que já compartilhou esse vídeo. Se você ainda não compartilhou, chegou a hora de você compartilhar, tá bom? Então compartilha com aquela pessoa que você ama, compartilha com aquela pessoa que você quer bem, com aquela pessoa que você sabe que tem pressão alta, que ela vai fazer um grande proveito desse conteúdo aqui, como você pode ver. Já que você chegou até aqui, porque você está gostando do vídeo, então se você está gostando do vídeo, porque o vídeo é bom, então ó, envia aí para todo mundo que você ama. Combinado? Um abraço para a Maria Aparecida, para a Ana Carvalho de Lisboa, Portugal, e para a Vera Gonzalez de Porto Alegre, tchê. Diretamente do Rio Grande do Sul, tchê. Um abraço também para Marilene Kramer, para Suzete Correia de Santa Catarina, para Adelaide Lanjos e para o Antônio Luiz. Grande abraço para o Celso Batista de Londrina, para a Eliette Maria Costa de São Paulo, para o Igor Belo de Caruaru, Pernambuco e para a Sônia Santos da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. Grande abraço para Renê Silva de Taquari no Rio Grande do Sul, para Maristela Silva de Livramento na Paraíba, para Carmelinda Silva de Soledade no Rio Grande do Sul. Pessoal, hoje só tem gaúcho aqui, tchê. Eu tô aqui no Rio Grande do Sul e não sabia, só tem gaúcho aqui. Mais uma aqui, a Marilene Kramer, também é de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul. Ó, pessoal do Rio Grande do Sul aí, um abraço para todos vocês aí, hein? Faz tempo que eu não vou aí, Rio Grande do Sul. Tem mais de 10 anos que eu não vou ao Rio Grande do Sul. Quem sabe eu volto um dia desses. Um abraço para a Lourdes Vitor de Campinas, para o Dorivaldo Ferreira de Guaranésia, Minas Gerais, para o meu querido Cláudio Lourenço, para a Rita Pessoa de Oliveira de Cosmópolis, para Maria Tereza Eckstein Costa Lopes, lá aqui da Tijuca, no Rio de Janeiro. E também para Vera Lúcia de Aquino, que fala de Nossa Senhora do Socorro, no Sergipe. Um abraço para Eliane Weber, ou Viba, se a gente for falar no alemão correto, de Guarapava, no Paraná. Um abraço também para o Raimundo Aguiar, de Capitão Poço, no Pará, para Maria Aparecida de Patos de Minas, para Marta Maria do Recife, para Maria Deusa Pereira Feitosa, para Aldinelza Cardoso, para Cida Aparecida Pereira, que está falando aqui, ó, tô fazendo suco de beterraba, vi que tive um bom descanso nas pernas, sem cãibra e sem dormência. Obrigada, que Deus te dê muita sabedoria. Cida, o que provavelmente aconteceu com você? O suco de beterraba ajudou a melhorar a sua circulação e aí você está sentindo menos cãibra, menos dormência. Então, que bom, que legal que o suco funcionou para você. E eu tenho certeza que está funcionando para muita gente também, que o suco de beterraba é
top. Um abraço para o Sérgio Marques Martins, falando aqui, não sei se você está perguntando, se está afirmando, doutora toranja é um tipo de laranja? Sérgio, eu acho que sim, porque é muito parecido. O que eu posso dizer é que é uma fruta cítrica, tá bom? Assim como a laranja. Um abraço para Sônia Evarista, para Deise Maria Barro, minha querida Deise. Um abraço também para Vera Borges, de Salvador, na Bahia, para Denise Luna, de Recife. A Sônia Evarista perguntando, como cranberry seca todos os dias? É bom, Sônia? É bom sim. É bom sim. Só vamos tomar cuidado com a quantidade, né? Se ficar comendo 100 cranberry secos, 200 cranberry secos, vai acabar consumindo aí muito açúcar, né? Então, tomar cuidado que quando a fruta é seca, é pequenininha, a gente vai comendo ali nem sente. Então, só isso aí que você tem que prestar atenção, tá bom? Um abraço para Rosângela Oliveira Martins, para Valdete Nicole de Vitória no Espírito Santo, para Sônia Ivani, para o queridíssimo Gelson Vieira e para a Cida Alves de Montes Claros, Minas Gerais. Ó, a Sônia Ivani falou aqui, ó, bora de likes, tá faltando. Tá faltando likes, então deixa o seu like aí, curta esse vídeo pra gente fazer essa mensagem viralizar. Um abraço para Zilda Vieira, para a Vanusa Alves Neves, para a... Calma aí. Bom, um instantinho aqui, para a Dalva Fialho, que tá sumida, dona Dalva. Dona Dalva de Salto, em São Paulo, tá sumida, hein? Olha lá, hein, dona Dalva. Tô de olho na senhora, hein? Ó. Tá me trocando não, hein? Um abraço para Magdala Pereira. Para minha querida Bianca Souza. Bianca, um beijo, meu amor. Saudade de você. Um beijo também para a Maria Cícera Ferreira. Um abraço para o Laudelino Oliveira de Uberlândia. Para o Rogério Crasto, perguntando quantas páginas tem o meu livro. Rogério, 130 e poucas páginas, mas você vai ler em um dia o livro. Porque ele é muito objetivo, ele não tem enrolação, ele vai direto ao ponto. Então, é uma leitura muito leve, uma leitura muito dinâmica. Então, eu também prefiro físico, né? Mas, como eu falei aqui em outra live, é difícil achar uma editora que edite, que faça o vídeo com o livro com valor acessível, com valor justo, né? A editora fica com 90%, com 85%, e o autor do livro, que vai vender o livro, que fez o livro, fica com 10%. Então, pessoal, aí não dá. Aí eu prefiro manter no digital. Mas, em breve, eu vou dar um jeito nisso aí. Um abraço para Solange Barbosa, para Rosa Maria Araújo de Osório, no Rio Grande do Sul, para Marta Maria de Recife, Pernambuco, para Corrinha Freitas e para Iuran Jossai. Boa tarde, estou ligado a partir de Tojal. Onde é Tojal? Eu não sei onde é Tojal. Onde é Tojal? Alguém sabe onde fica Tojal? Santo Antão do Tojal. É em Portugal? É em Portugal, Tojal? Pelo visto é. Um abraço para a Maria Ribeiro, de Guaratuba, Paraná, para a Célia Maria, de Capela, no Sergipe, para a Kátia, de Realengo, para a Neide Souza, de Fortaleza, para o Jerônimo Coelho, de Bandeirantes, no Mato Grosso do Sul, para Marli Vitor da Silva, para Lucimar Oliveira de Itapecerica, para o Miguel Ângelo de Vitória, para Jane Gaspar, para... e o Uran falou aí que é de Portugal. Pessoal, é isso, hein? Vou curtir meu domingo. Vou lá curtir meu domingo e eu recomendo que você faça o mesmo, ok? Recomendo que você também aproveite seu domingo, sem perder a linha, né? Sem excessos, sem enfiar o pé na jaca. Vamos curtir o domingo com parcimônia, com moderação. Quero ver ninguém doidão, ninguém fumando, ninguém se entregando por aí pela vida não, hein? Olha lá que eu tô de olho em vocês, beleza? Essa live acabou, mas a sua trajetória aqui no nosso canal ainda não. Porque eu separei 2 vídeos fundamentais para você continuar se informando para ter a saúde perfeita. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, um ótimo domingo para você e continue aqui comigo nesses 2 vídeos que eu separei especialmente para você. Esse aqui, sobre frutas boas para pessoas com hipertensão, e esse daqui com frutas boas para você melhorar a sua circulação, tá bom? Um beijo para você e para sua família, amanhã estarei de volta aí. Fui! Valeu, pessoal! Tchau, tchau!